Fala meu povo, aqui é o Vinícius trazendo para vocês mais um vídeo. E esse vídeo aqui é uma opinião minha, uma consideração, um comentário sobre essa notícia que está saindo aí pela internet, que aparentemente está confirmado que a partir de 2021 a DC vai mudar um pouco a sua estrutura narrativa nos quadrinhos. Muitas pessoas estão achando, já estão supondo que isso seja uma reflexão do que acontece nos cinemas, em relação à concorrência, em relação à própria DC. Enfim, eu já vou falar sobre isso, mas a questão é: será esse o fim da DC como nós conhecemos? Talvez sim, mas talvez não. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e dê um like para ajudar. Aqui no Tentáculo tem muito conteúdo maneiro para você que curte quadrinhos, também para você que curte games, para você que curte cinema, mas nós focamos muito aqui em quadrinhos, em Marvel, em DC, e estamos trazendo aqui vários conteúdos bem legais de curiosidades, de histórias completas, de histórias de personagens e outras coisas que a gente gosta de trazer aqui também para vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, você está no lugar certo, se inscreve no canal, beleza? Agora vamos falar do que está acontecendo. No momento da gravação desse vídeo, está acontecendo na DC Comics uma saga chamada Death Metal, que está abordando novamente o multiverso sombrio e promete mudar bastante coisa na estrutura multiversal da DC a partir da sua próxima saga, que promete ser o arco Future State, que é o arco onde nós vamos ver uma nova encarnação de heróis, inclusive a Mulher Maravilha brasileira, que eu já comentei isso no nosso vídeo sobre super-heróis brasileiros na Marvel e na DC. Vou colocar o link aqui no card e na descrição do vídeo para você ver depois, beleza? Mas enfim, já dava para supor que esse Future State, esse arco aí envolvendo uma nova encarnação dos heróis que a gente conhece, provavelmente seria um futuro alternativo, uma realidade alternativa, mas agora parece que tudo está se caminhando para algo bem maior nesse sentido. Parece que as consequências da saga Death Metal vão afetar até mesmo a forma como a DC vai produzir o seu conteúdo e vender para o seu público. Porque, ao que tudo indica, a DC, depois da saga Death Metal, pretende focar menos na parte de universo compartilhado e se focar mais em histórias isoladas. A questão é que não se tratam de histórias isoladas ambientadas no mesmo universo das tramas principais. Eu estou falando de histórias isoladas, cada uma ambientada em seu próprio universo, como eram, por exemplo, os filmes de antigamente. Aparentemente, essa é uma tentativa da DC de dar mais liberdade criativa para os seus criadores, para os seus autores, os seus roteiristas. Assim, eles podem usar os elementos que eles quiserem, os personagens que eles quiserem para criar as histórias que eles quiserem, sem se preocupar em como isso vai afetar no futuro, ou na coisa que aconteceu antes que vai afetar nessa história de agora. Provavelmente essa é a ideia dela em relação a não abordar mais universos compartilhados na DC. O conceito por trás disso é o tal do Omniverso, que está sendo abordado agora no Death Metal, mas meio que já foi introduzido antes na saga Relógio do Juízo Final, que foi aquele grande crossover entre a DC e o Watchmen. Nessa mega saga, o Omniverso foi apresentado como o Metaverso, que seria como se fosse um conjunto de multiversos. Vamos botar numa balança: existe o universo, acima do universo existe o multiverso, e acima do multiverso existe o Metaverso ou Omniverso, que aparentemente são a mesma coisa. E pelo que dá a entender, a DC vai usar esse conceito de Omniverso para explicar essas diversas histórias paralelas que eles estão planejando criar e a diminuição do foco em universos compartilhados. Usando o conceito do Omniverso, eles podem criar as histórias que eles quiserem, sem necessariamente dizer que é um reboot da franquia e sem necessariamente dizer que essas versões nunca vão se encontrar. Podem sim ocorrer mega sagas onde heróis de realidades paralelas se encontram e depois cada um volta para o seu universo e nada que eles passaram no universo alternativo vai afetar a continuidade deles. Mais ou menos o que está acontecendo no cinema, como já foi confirmado que vai acontecer isso, por exemplo, no filme do Flash de 2022, onde o Flash do Ezra Miller, que vive no universo estendido da DC, vai encontrar o Batman do Michael Keaton, que existe no universo dos filmes dos anos 80 e 90. Então, provavelmente, esse conceito que eles estão trazendo para o cinema está influenciando a DC Comics a fazer isso também nos quadrinhos. E se isso vai ser uma coisa boa, provavelmente vai. Se isso vai mudar completamente, se a gente nunca mais vai ver as versões atuais que nós conhecemos dos 952, Renascimento, ou até do pós-crise, pré-crise, eu acho que não. Porque da mesma forma que os autores podem optar por criarem novas cronologias,
eles podem optar por alimentar a cronologia que a gente já conhece. Eu acho que isso vai depender muito da decisão e da criatividade de cada um. E se você parar para pensar nisso, a DC meio que já faz isso. Porque mesmo no pós-crise, quando só existia uma Terra, né, a Nova Terra, que foi o único universo formado da fusão dos universos sobreviventes da crise nas Infinitas Terras. Mesmo nessa época onde não existia multiverso na DC, eles ainda faziam histórias ambientadas em realidades paralelas, que era o selo Elseworlds. Antes disso, no pré-crise, o próprio conceito de multiverso foi introduzido para justificar várias histórias não canônicas, ou que tinha cânone duvidosa, que foram as tais das Infinitas Terras. Então, o que a DC está fazendo é basicamente voltar às suas origens. Ela está querendo trazer de volta esse conceito de trazer mais histórias paralelas e não focar unicamente em uma única cânone, em ter tudo completamente amarradinho, bonitinho. E vale lembrar que a DC meio que já estava preparando isso antes, porque na saga Convergência, antes do Relógio do Juízo Final, a saga Convergência já tinha preparado um terreno para isso, porque, para quem não lembra, no final dessa saga, os eventos da crise nas Infinitas Terras foram impedidos, e por consequência, o multiverso pré-crise e o multiverso pós-crise foram trazidos de volta, e agora eles coexistem junto com o multiverso dos Novos 52. Ou seja, só na DC, desde a saga Convergência, existem 3 multiversos distintos. E sabendo disso, quando o Dr. Manhattan apresenta o conceito do metaverso, agora omniverso, lá na saga do Relógio do Juízo Final, esse conceito meio que não é tão novidade assim, porque já existia isso antes. Já existia um multiverso pré-crise, já existia um multiverso pós-crise, já existia um multiverso dos 952 e eles coexistem desde a saga Convergência. A única diferença é que os autores não aproveitavam isso da maneira correta antes. Portanto, o que eu acho que vai acontecer aqui é que eles finalmente vão aproveitar isso que eles estabeleceram desde essa época para poder trazer novas histórias ou até antigas histórias, revisitar antigos universos, criar novos universos, porque agora eles têm um omniverso formado por 3 ou mais multiversos totalmente diferentes, onde eles podem criar o que eles quiserem. Agora, a questão é, eles vão focar só em realidades paralelas ou uma dessas realidades vai ser considerada a principal? Essa é a grande questão. Eu acredito que eles podem sim continuar a linha principal estabelecida desde os 952, mas provavelmente eles não devem focar muito numa linha principal. Talvez eles estabeleçam vários títulos, várias linhas editoriais, cada uma seguindo uma cronologia, e uma dedicada a títulos isolados com início, meio e fim, como foi o caso do selo Elseworlds antigamente. Eu sinceramente não sei o que pensar sobre isso, eu gosto da ideia de algo bem coeso, algo único, uma linha temporal única, mas se tratando da DC, o multiverso faz parte do cerne, faz parte do DNA da DC, então isso é um caminho que eu acho até mesmo natural. Se fosse a Marvel, eu estranharia. Mas assim, mesmo que eu goste dessa parte coesa, essa continuidade, essa coisa de ligar um ponto ao outro, eu acho que isso é uma coisa necessária, principalmente vindo dos quadrinhos, para atrair novos leitores e não tornar obrigatório a leitura de histórias de trocentos milhões de anos atrás para poder entender uma história que está sendo lançada agora. Eu só queria fazer esse vídeo mais para transmitir a minha opinião sobre como deve ser, como eu acho que vai ser essa nova fase da DC. Vamos esperar o fim da saga Death Metal, a vinda do Future State, e ver o que vai acontecer no futuro. Talvez agora com essa implementação desse novo conceito, a criatividade dos autores vai às alturas e nós podemos ver muita coisa boa vindo por aí. Até mesmo, quem sabe, talvez, a volta dos crossovers editoriais. Podemos ver talvez até um novo crossover entre a DC e a Marvel, por exemplo. Ou talvez um novo crossover entre a DC e outras editoras, coisa que a gente não vê há um tempinho. Então eu acho que pode ser sim uma coisa muito boa que pode acontecer aqui. Enfim, a minha maior dúvida é se eles vão reaproveitar universos já estabelecidos, como por exemplo a Terra 2 pré-crise, a Terra da Era de Ouro, né? A Nova Terra, que era o universo principal do pós-crise, ou até mesmo continuar a Terra principal dos 952, ou até outros universos que a gente já conhece, mas que não são tão explorados assim. Ou se eles só vão focar unicamente em novas histórias ambientadas em novas realidades.
Essa é a minha dúvida. O que você acha disso? O que você acha dessa nova fase da DC? Está ansioso? Está apreensivo? Acha que não vai dar certo? Acha que vai ser o sucesso da editora? Acha que agora que eles vão pro topo das paradas de vendas dos quadrinhos? Acha que isso vai influenciar ainda mais os cinemas? Comente aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho e dê um like para ajudar. Ajude a gente a crescer cada vez mais. E se você gostou desse conteúdo, comente aqui e nos incentive a trazer mais. Beleza? Valeu, galera! Até a próxima e fica na paz.